Glória a Deus. Amém? Tem alguém aí? Amém. Quem está feliz de estar na base hoje? Aí, eu espero ansioso o sábado. Eu não sei vocês, mas eu espero ansioso pelo sábado. E hoje nós vamos começar uma nova série, que nem a Isa falou. Quem está com a expectativa lá em cima para o que Deus vai fazer? Amém. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta mais legal ainda. Quem aqui viveu algo muito top no meio de uma série na base? Amém. É isso aí. Nós vamos começar mais uma série. Estamos chegando ao final do nosso ano. Começamos novembro. Você já liga a televisão agora, só tem negócio de Natal, Black Friday, Natal, Black Friday. Não é isso? Já estão na nossa mente lá, gasta, porque está acabando o ano. Né? Mas nós estamos no finalzinho já do ano. Faltam 2 meses para o final do ano. E hoje nós vamos começar essa série até o fim com uma palavra com o tema de termine bem para viver grandes começos. Uau, né? Termine bem para viver grandes começos. Eu queria que isso já começasse a ecoar na tua cabeça. É importantíssimo que nós terminemos bem, para que a gente comece as coisas novas do que Deus tem para nós de uma forma diferente. Amém? Estamos à beira aí do final do ano, estamos no penúltimo mês do ano. E dentro dessa série até o fim, nós vamos a cada sábado entregar 7 chaves. Nós vamos falar sobre 7 temas, para que você resolva todas as tuas pendências e tenha a liberdade de realmente começar um ano novo. Amém? Então, como a Isa falou, eu vou reforçar novamente. Não falte. Busque estar aqui. Eu sei que a gente tem o YouTube, a palavra passa. Se você não tiver como estar aqui, pega a palavra lá depois. Mas o estar aqui, o receber direto da fonte, na hora, não tenho o que dizer, né? Então esteja aqui conosco. Eu quero começar hoje falando com vocês e fazendo uma pergunta. A minha pergunta é: eu comecei tanto falando que estamos no final, estamos chegando ao final do ano, vai se começar um ano novo. E a minha pergunta hoje para você é: aonde exatamente começa um ano novo? Aonde exatamente começa o ano novo? Aonde exatamente termina 2021? E aonde exatamente vai começar 2021? Porque vivemos uma ideologia e algo que nos dão, sabe? E eu faço parte disso. Que do dia 31 para o dia 1º, algo mágico vai acontecer. Não é verdade? O pastor Eduardo adora fazer aquela brincadeira das 7 ondinhas. Você acha que vai pular 7 ondinhas e no dia 1º vai estar tudo certo. Mas vivemos isso. Estamos agora, talvez você ainda nem começou a pensar no final do ano, mas quando começarmos a chegar mais perto de dezembro, você vai começar a analisar o teu ano. Você vai começar a ver o que você fez, o que você não fez, o que você deixou pendente, o que de novo você quer colocar no seu planejamento para o próximo ano. Eu sei que vimos de um ano de uma pandemia, mas isso não foi desculpa. Porque realizamos muitas coisas no meio da pandemia. Deus continua agindo muito. E se na pandemia para você foi um momento de parar, hoje é o dia de você orar mais ainda, porque para nós na pandemia foi um momento de se mover. Mas parece que nesse dia do 31 para o dia 1º tem algo mágico, né? Mas lembra você agora do dia 1º desse ano? Você acordou e mudou muita coisa do dia 31? Não, né? Mudou alguma coisa? Fora a barriga cheia e a dor de barriga de tanto comer? Mudou alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque essa mudança de ano,
essa mudança de coisas, esse novo que a gente espera, não está numa mudança de ano, está na sua mudança de atitude. E se eu hoje trouxer para você que o ano de 2022 pode começar hoje para você? Eu quero que você tenha essa cabeça, porque Deus não está limitado a uma mudança de dia para fazer algo na tua vida. Ele está limitado a você para que Ele faça algo na tua vida. Então, se nós entendermos isso, o que estamos esperando para mudar de ano? Sabe, eu quero dar um exemplo aqui que é muito clássico, né? A gente vai terminando o ano, a gente começa a fazer aqueles planejamentos, e crente é uma bênção, que a primeira coisa que ele bota no planejamento: vou ler a Bíblia toda esse ano. Se alguém aí falar que não é isso, rapaz, o que bomba na internet de como ler a Bíblia, programinha e tal, e blá, blá, um monte, tudo aparece agora no final do ano, porque a gente bota lá na nossa lista: esse ano eu leio a Bíblia toda. Aí eu quero te perguntar alguma coisa: quem aqui leu Mateus junto com a igreja e junto com os pastores? Tá vendo? Eu quero que vocês se atentem, porque o ano já começou a mudar e você ainda está esperando um dia. Se você deseja ler a Bíblia, por que já não começou agora? Por que você já não falou assim para Deus: nossa Deus, que legal, eu quero ler a Bíblia toda o ano que vem, e o Senhor já me deu os evangelhos, esse eu já vou matar. Até o final do ano, junto com a igreja, eu acabo com os evangelhos. O que estamos esperando? Muitas vezes eu acho que alguém está esperando um pirim-pim-pim de Deus com uma varinha mágica, sabe? De vai lá que agora vai dar certo. Não. Hoje eu quero te chamar a atenção, para que você não fique esperando para mudar, mas que você veja o que Deus já está fazendo e tome atitudes para mudar. Fala para quem está perto de você aí: o ano da minha renovação já começou. Amém? O ano já começou. Hoje eu quero te trazer um pouco para você olhar para trás. Eu quero que... é muito fácil a gente pensar no nosso futuro, mas eu quero que você olhe um pouco para trás. Quantas coisas você prometeu que nesse ano iriam resolver, que iriam ser feitas, que você mudaria, que você teria novas atitudes, que você colocaria uma nova postura, e elas simplesmente continuaram no papel, na sua ideia, na sua vontade, e nada aconteceu? Será que cremos num Deus que não realiza? Ou será que estamos crendo em nós mesmos e não conseguimos alcançar nada? Hoje é um dia de você pensar. Hoje é um dia que a gente vai refletir muito. Porque Deus quer agir na tua vida, Deus quer derramar bênção sobre a tua vida, Deus tem um planejamento para a tua vida, Deus tem coisas a realizar para a tua vida, mas nós estamos parados no meio do processo. Nós não avançamos. E muitas vezes a gente acha que a gente tem um Deus que é um pai mimador, que dá um presente para o filho, ele brinca meia hora, joga fora, olha para o pai e fala: quero mais um. E aí ele vai dar. Deus não é assim. Deus primeiro ele só vai te dar quando ele achar que é a hora certa de te entregar. E se não for a hora certa de te entregar, ele simplesmente não te dá. E ele continua com os presentes na mão, esperando você se posicionar, você mudar o teu coração, você se transformar, para que ele possa te entregar. Tem muitas pessoas aqui hoje, com bênçãos retidas no céu, simplesmente porque ainda não amadureceram o suficiente para receber. E Deus hoje está falando com você, porque Ele está querendo entregar. Ele está lá falando assim: rapaz, eu tenho uma bênção que é de 2018, eu tenho outra que é de 2020, será que nós vamos chegar em 2022 e você não vai conseguir receber ainda? Temos que mudar isso no nosso coração.
Temos que olhar para trás e vermos aquilo que nós deixamos parado na nossa vida, para que a gente possa avançar. E a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, é que quando eu olho para trás, e eu identifico aquilo que ficou para trás, como é que eu faço isso andar? Como é que eu faço isso começar a progredir? Como é que eu resolvo? Eu queria que você anotasse uma frase aí, a gente adora lançar algumas frases para vocês anotar, não é? Eu quero dar uma frase, só que eu quero que essa frase, ela fique na sua cabeça para você pensar. Não temos que renovar as nossas metas, temos que cumpri-las. É final de ano e você começou a pensar em renovar as metas. Eu vou emagrecer, eu vou ler a Bíblia, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Você vai renovando tudo de novo. Só que já não é mais tempo de renovar, é tempo de cumprir. E como é que eu cumpro essas metas? Eu cumpro com 3 coisas que eu quero falar para você no começo dessa palavra. A primeira delas eu já falei, é atitude. Sem atitude ninguém vai a lugar nenhum. Sem uma atitude ninguém faz nada. Sem um posicionamento, sem meter o primeiro pé. Vocês sabem que eu sou meio que o pastor da corrida, né? A gente tem uma frase na corrida que é assim: ninguém começa a correr se não der o primeiro passo. Isso é fato. Nós primeiros temos que ter uma atitude. Você tem que olhar para aquilo que está pendente na tua vida e falar: eu vou resolver. Você tem que olhar para aquilo que você sonhou, que você desejou, que está pendente, que está em falta. Talvez você está aqui hoje querendo bênção do Senhor, e preste atenção no que Deus vai te falar agora. Querendo uma bênção do Senhor, querendo ser tocado pelo Senhor, querendo ser transformado pelo Senhor, e a única coisa que Deus vai te falar hoje é: olha para aquele teu irmão que você está pendente de pedir perdão e vá para ele pedir perdão. Tem alguém aí que o coraçãozinho até bateu assim. Sabe por quê? Porque não adianta eu querer coisas grandes de Deus sem resolver as coisas que são extremamente importantes para Deus. E tem muita gente que está com coisas pendentes na vida, desejando outras bênçãos de Deus. E Deus não é assim, Ele fala para você: eu não vou te dar, enquanto você não resolver o que está lá. A palavra dele já diz isso. Se você for tomar a ceia, se você estiver na casa do Senhor, e se você tiver alguma pendência com o teu irmão, deixa tudo aí, vai até lá, resolve com ele, para que depois você se sente à mesa. Sabe o que Jesus está falando isso para nós? Que antes de você ter uma comunhão com Ele, antes de você ter uma plenitude dEle, antes de você receber dEle, resolva o que está pendente. Como é que eu resolvo, pastor? Com atitude. A primeira coisa é uma atitude. A segunda coisa, para que eu possa resolver as pendências que eu tenho no meu passado, entenda que você não pode andar sozinho. Ninguém resolve as coisas internas do coração dele e as coisas que ele precisa resolver sozinho. Se você está achando que você é o independente da fé, eu vou te falar: você não é o independente da fé, você é o isolado da fé. Temos que andar juntos. Deus nos fez para andarmos juntos. Isa falou uma coisa muito legal. A gente tem que pensar menos na gente e pensar mais no outro. E com isso você tem que aprender a ter pessoas que sejam para você suporte. Que você possa abrir o teu coração. E que muitas vezes você está batendo numa tecla, está errado. E Deus já tem preparado alguém para falar para você: para e faz isso. Só que você não tem coragem de abrir a tua boca. Nós não fomos feitos para andar só. Fomos feitos para andar em comunhão. Então, encontre aqueles que andam com você. Só que preste muita atenção, nós já ministramos aqui isso uma vez. Cuidado para você não andar com aquele que te puxa para baixo. Procure aqueles que te puxam para cima. Hoje foi um dia muito especial no Base Run. A gente teve uma galera lá e a gente se divertiu muito. E aí eu fui correr, a Lidiane está ali.
E a Lidiane corre muito mais que eu. E aí ela estava num pelotão, aí eu grudei meio que nela, ela falou, não, o pastor está aqui, eu acho que eu vou correr um pouco. Eu fui tentar correr com ela, quase morri. Mas no final, o meu tempo melhorou. Eu falei, tá vendo? Então eu tô meio devagarinho, eu tenho que correr com quem está mais forte. Eu tenho que andar com aqueles que me elevam, eu tenho que andar com aqueles que me chamam a crescer, eu tenho que andar com aqueles que estão preocupados comigo e com aquilo que eu estou vivendo, e que aqueles que têm solução. E em terceiro, dentro disso, para que eu possa resolver as minhas coisas do passado, isso é uma frase que a gente já ouviu muitas vezes, mas que em nome de Jesus você ouça ela hoje pela última vez. Acredite em você. Deus não vai te dar nada se você não acredita nem em você. Ele acredita. Ele te chamou para fazer coisas grandes, Ele te chamou para dar grandes coisas na sua mão, mas enquanto você não acreditar em você, é impossível Ele te dar. Amém? Então quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para trás, quando eu vejo o meu passado, e eu vejo todas as pendências que eu tenho, eu quero que você tome essas 3 atitudes. Eu quero que você, em primeiro lugar, vá e tenha uma atitude para ser resolvido. Resolva. A segunda coisa, procure alguém para te ajudar. Não importa o que é. Se for, pastor, mas a minha dificuldade, a minha pendência é financeira. Ok, procure alguém que te ajude, que sente com você, que coloque as contas com você, que te dê uma direção, que tenha uma cabeça mais clara, que te leve para cima. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E acredite em você. Saiba que você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu não consigo entender como um crente que entende que ele é escolhido por Deus, vive de cabeça baixa, vive, sofrendo, vive passando angústia, se ele é filho daquele que criou todas as coisas. Se para o Senhor Ele nos diz que a nossa vida aqui é como uma sombra. Sabe o que é isso? É o sol passando e a sombra se movendo. Entenda quem você é, saiba quem você é. Porque se você não souber quem você é, como Deus vai te dar coisas grandes? Tudo que Ele te der nas mãos, você vai ter dúvida. Sabe por que tem muitas coisas pendentes na sua vida? Porque você não acreditou que podia fazê-las. Talvez Deus falou para você assim, faça tal coisa, e você falou, eu não posso, eu não consigo. E atrás dessa coisa estava um grande milagre. Eu vou ser muito sincero para vocês, quando a gente sentou para a primeira proposta do Base Running, o pastor Paulo está aqui, eu falei para ele, pastor Paulo, como é que Deus é tão louco que manda 2 pastor gordinhos fazer um grupo de corrida? E se naquele momento eu não acreditasse que Deus em mim realizaria, a gente não teria vivido o que a gente viveu hoje. Uma galera lá muito legal, eu não sei quantas pessoas tinham, mas a gente dividiu em grupos e foi muito legal. Tem uma galera lá com muito testemunho, com muita história de transformação. Mas isso só está acontecendo, a coisa grande de Deus só acontece a partir do momento que Ele dá a ideia e você fala, eu posso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Está faltando você acreditar em você. Está faltando você ter a certeza de que você é escolhido para algo especial. Eu olho para o rosto de cada um aqui, eu fico imaginando Deus. Porque muitas vezes a gente está no lugar e a gente recebe bênçãos, recebe palavras poderosas e a gente fala, isso daqui é para aquele irmão. Esse daqui é aquele outro irmão lá. Não, para ser um pastor, não, aquele lá tem um perfil de pastor. E as bênçãos vêm para você, na tua cara, e você vai jogando para os lados. Porque você não acredita que você pode ser especial. Só que eu quero te dizer uma coisa, em Jeremias 1 diz que Deus te escolheu quando você era uma massa sem forma dentro do ventre da tua mãe. E Ele te colocou um selo, Ele te chamou de dele. A palavra de Deus fala que nós somos nação
bendita, eleita do Senhor. Sabe o que é isso? Você é especial. E você pode fazer coisas especiais. Vai depender só de você. Amém? Tem alguém aí comigo? Eu quero te dar alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que para nós hoje são ícones, mas que eu quero que você tire todo o romance da Bíblia, porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus romantizando. Tira tudo, deixa ela no cru e se coloca no lugar dessa pessoa. O primeiro exemplo da Bíblia que eu quero te dar é Noé. Noé recebe uma coisa muito grande de Deus e uma promessa muito grande de Deus. E Deus fala para ele assim: eu vou salvar você e toda a sua casa, e eu vou destruir toda a terra. Talvez você já recebeu de Deus, Ele falando para você uma grande promessa. Você falou assim: tá bom, Deus, vou sentar e vou esperar. Quando acontecer, o Senhor me avisa. Foi isso que Noé fez? Noé recebe a notícia de que eles seriam os únicos escolhidos na face da terra para continuar aquilo que Deus queria. Só que Deus logo depois fala: construa uma arca. E se Noé falasse assim: eu não consigo, eu não sei, não vai dar. Noé teve uma atitude de fazer. Ele falou: tá bom, bora. Noé juntou a família dele. Tá vendo Noé fazendo a arca sozinho? Não. Noé e a família dele fez a arca. Noé acreditou nele para fazer aquela arca. Noé era engenheiro. Noé tinha alguma coisa de navio, entendia alguma coisa de navio, de náutica. Noé não sabia nem o que era um navio. Navio está para nós hoje, para ele era só uma arca, ele não tinha entendimento. E sabe um detalhe que eu quero que você pense muito? Noé ficou 120 anos fazendo essa arca. 120 anos. Só que quando Noé teve atitude, quando Noé se dispôs, quando ele juntou a família dele, quando ele acreditou nele, ele e a família dele viveu o pós-dilúvio. Noé pode olhar para a terra e falar agora naquele momento: o Senhor salvou toda a minha casa. Só que Noé ficou por 120 anos construindo algo que ele não sabia nem o que era e nem para que ia servir. Somente com uma palavra de Deus. Sabe o que é isso? Quando eu me posiciono e eu olho o que Deus tem para mim, e eu não abandono, eu continuo fazendo, eu continuo persistindo, eu realizo aquilo que Deus quer que eu faça. Deus vem logo depois e fala: está aqui o grande que eu quero para você. Se você agora desejar viver as coisas grandes de Deus, não espere o ano terminar, comece hoje aquilo que Deus já te deu como promessa. Talvez você abandonou, e hoje você vai falar: Senhor, eu vou retomar, eu vou fazer. Eu não sei o que Deus está falando para você. Talvez seja uma faculdade, seja um curso, talvez seja uma pendência que você tem com pessoas, talvez seja um falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei o que Deus tem falado para você, mas eu sei de uma coisa, hoje Ele está te falando: mesmo que possa estar demorando um pouco, não desista, porque eu ainda estou no controle e eu ainda vou realizar. O segundo exemplo que eu quero te dar da Bíblia, em relação a pessoas nessa vibe, é de Moisés. Em Êxodo, no capítulo 40, no verso 33, diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você imagina Moisés com aquela multidão que só sabia reclamar, no meio de um deserto. Hoje a gente teve um calorzinho de 32 graus e metade de nós já estava reclamando, porque eu estava dentro de casa reclamando. Ele no meio do deserto com aquele povo todo. Se ele simplesmente falasse: eu não vou ter mais atitude, não vou mais, Deus me deu o tabernáculo, me mostrou como tem que fazer, mas eu não quero saber, não vou fazer isso não. Não iria ter a glória de Deus.
Quando você vê Deus falando sobre o tabernáculo, Deus não fala para ele assim: construa que eu vou descer a minha glória. Ele só fala: construa. Eles só viram a glória de Deus porque Moisés não desiste. Moisés se posiciona. Ele construiu sozinho? Não. Ele estava com muitas outras pessoas. Ele acreditou que podia fazer? Sim. Você vê Moisés engenheiro, fazendo um negócio e tal. É claro, Deus fala para ele: eu vou te dar pessoas capacitadas para realizar. Do mesmo jeito que Deus fala para Noé: faça desse jeito, Deus nos instrui. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está desistindo de fazer coisas, porque você está achando que é sua capacidade, com a sua cabeça, do seu jeito, e está esquecendo de ouvir o resto da frase de Deus, que Ele está te dando a direção de como você fazer. Ou talvez Deus já está aqui, colocando na tua cara. Você está aí na briga de ler a Bíblia: não consigo ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me dedicar mais à Bíblia. Aí a igreja começa uma leitura em conjunto, com um vídeo explicativo, e você não fez nada ainda. O que tu está esperando? Que o anjo desça e abra para você lá, e vá lendo para você? Eu não sei o que a gente está esperando. Porque mais mastigado que isso, só se Deus já te levar para o céu e Ele trocar ideia com você direto lá. Será que você quer isso? Está na hora da gente se entender quem somos e o que temos que fazer e nos posicionar. A glória de Deus desceu sobre aquele povo porque Moisés não era uma pessoa que parava nas reclamações, nas murmurações, nas decepções. Ele avançava conforme o que Deus falava para ele. E cara, eu vou falar para você, você tem muito mais nas mãos hoje do que Moisés tinha naquela época. Porque você tem uma casa onde Deus está habitando e fala com você constantemente. Você tem um Espírito Santo de Deus que habita em você, que caminha com você e que te dá todas as direções. E mesmo assim não conseguimos realizar nem metade do que Ele realizou. O terceiro e último exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Jesus. E eu quero que você pense muito bem. Em João 19:30 diz assim: e disse Jesus: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus teve uma atitude. Ele desceu dos céus, se destituiu de toda a sua glória, se fez homem, para que a gente tenha salvação, para que você tenha uma esperança. Ele fez uma atitude. Ele fez isso sozinho? Não. Ele juntou 12 para andar junto com ele e fazer isso. Ele acreditou em quem ele era? Sim. Porque na hora que ele é batizado, a pomba do Espírito Santo vem sobre a vida dele, e ele ouve a voz do pai dele, falando: este é o meu filho. Ele sabia quem ele era. Agora eu quero te dizer, e se ele tivesse parado no meio? E se ele não tivesse ido até o final, a morte de cruz? Você estaria aqui? Será? Claro que não, teríamos sido consumidos. Por que falamos com a boca tão cheia que pertencemos a esse evangelho? Por que falamos de uma forma tão consistente que fazemos parte dessa obra, mas não conseguimos imitar aquele que veio para nos ensinar? Hoje é dia que Jesus está falando para você: continua. Aquilo que eu te dei não é para ficar dentro da gaveta, é para ser tirado. Aquilo que eu coloquei para você como um sonho, não é para ser abandonado, é para ser realizado. A confusão que muitas vezes você tem na sua cabeça: ah, isso é de Deus, isso não é de Deus, será que é? Para de ouvir. Faz um teste comigo. Pega um dia na sua casa, se fecha dentro do seu quarto, e em vez de você começar a abrir tua boca e falar um monte para Deus, fica quieto. E começa a ouvir os sons interiores que tem dentro de você. Começa a ouvir o que Deus já tem colocado dentro de você.
Porque na hora que você começar a ouvir aquilo, você já vai entender tudo que Deus já falou para você. E você só tem que realizar. Amém? Estão comigo? Amém? Quem vai começar um ano novo hoje? Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem seria você hoje, se tivesse terminado tudo aquilo que você já começou? Já pensou nisso? Quem seria você hoje, se você já tivesse terminado tudo que você já começou? Agora eu quero te dizer uma coisa de Deus. Tudo que você começou não era só seu, era de Deus também. E você, por medo, por não conseguir, joga de lado e quer novas coisas de Deus. E Deus está olhando para você e balançando o dedo, falando: não, vai buscar as antigas, porque é nelas aonde eu vou agir na sua vida. Amém? Nós como pastores, nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. De pessoas que tinham coisas muito grandes na mão, que estavam realizando coisas para o Senhor, e de repente, por alguma coisa, por homem, por ele, por algum motivo, simplesmente perde isso, sai disso. E de repente está aqui, ou vem de um outro lugar, está aqui, ou aqui daqui mesmo, mas chega para nós como, sabe, alguém que está desejando algo novo, e de repente ele começa a andar e Deus está remetendo a ele aquilo. E ele fala assim: pastor, eu vou dar um exemplo de que nem da dança. Eu já ouvi isso de algumas meninas. Pastor, eu tenho muitos negócios com a dança e tal, mas não queria voltar, mas, nossa, toda vez que eu vejo dançando, meu coração, sabe o que é isso? É Deus falando para você: eu não tenho sonho novo, eu tenho o mesmo sonho. Eu não tenho coisas muito novas para você agora, eu já tenho aquelas que já foram determinadas, desde que você nasceu, desde que eu te trouxe para cá, eu já coloquei tudo que eu quero para você, e você está querendo alguma coisa diferente. Eu não tenho diferente, eu tenho aqueles. Olha para trás e realiza aquilo que Deus já te deu. Amém? Porque se hoje você olhar para trás e tivesse terminado tudo aquilo que você começou, eu tenho certeza absoluta que você estaria em outros níveis. E eu não saio dessa, tá, gente? Eu também estou nessa. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vim de um outro ministério, e quando Deus me chamou para servir, Ele falou assim para mim assim: tem um chamado para servir. Eu falei: não tenho não, Deus. Aí Ele mandou uma outra pessoa: eu te vejo assim, assim, assim. Eu falei: você está vendo demais. E aí Ele mandou a terceira pessoa. Eu falei assim: tá bom, Deus, eu não vou. O Senhor vai mandar umas 500. Sabe aquela história do Harry Potter, do primeiro filme, que manda a cartinha e que o cara rasga e começa a encher um monte de... Eu falei: tá bom, se eu não aceitar, o Senhor vai mandar um monte de gente. Eu falei: tá bom. E lá tinha um curso. A gente entrava num curso para começar a servir. Da mesma forma que aqui, você tem que ir para um curso de membro. Tem que fazer o curso de membro, se você quer servir e tal. Lá era a mesma vibe. Eu comecei o curso 7 vezes. Tem ideia disso? Por 7 vezes eu comecei, parei, desisti, não quero. Aí eu começava de novo, porque Deus falava comigo, começava, né? Não, eu vou te dar um conselho de amigo. Quando Deus tem um plano para nós, Ele vai realizar. E Ele vai ficar martelando na tua cabeça até você entender. Sabe por quê? Porque o plano é para você, a promessa é para você. E hoje eu estou aqui porque eu cheguei uma hora e falei: tá bom, Deus, eu vou. Só que quando eu rompi com a atitude disso, Deus começou a me mostrar o que Ele tinha para mim. E eu, com uma visão pequena, Ele começou a me mostrar as coisas grandes. E eu falei assim: agora não me tira mais disso. Agora eu não quero mais sair. Amém? Isso é para vocês. Deus tem coisas grandes para realizar. Para de ficar patinando. Tome uma atitude. Busque alguém que possa te ajudar. E acredite que você pode fazer. Amém? Vamos começar a ministrar agora. Eu quero hoje
falar para vocês 4 pontos, e aí eu vou ser mais rápido neles, para que você termine bem e viva as coisas grandes de Deus. O que eu tenho que transformar dentro de mim? Eu acabei de te falar de atitudes que você tem que ter, de coisas que você tem que fazer, mas dentro do seu interior, o que você tem que transformar para poder viver essas coisas? Então, a primeira coisa, para que eu termine bem e viva as coisas grandes de Deus, eu tenho que ficar atento aos detalhes. Para que eu possa viver isso, fique atento aos detalhes. Preste muita atenção na palavra do Senhor. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que sabedoria e a honra. Nós temos que nos preocupar com os detalhes. Muitas vezes a gente tem ouvido a voz de Deus para as coisas grandes e você já tem desejado somente o grande. E tem esquecido que existe um processo. Tem esquecido que existe uma caminhada. Tem esquecido que existe um passo a passo. Preste atenção quando falamos de Moisés, de Noé. Deus fala para ele: eu vou salvar a tua família, eu vou destruir toda a tua terra. E Deus conta para ele qual é a grande bênção, ou a grande coisa que Deus vai dar. Noé fala assim: beleza. Ele fala: só que agora senta e anota, porque você vai fazer uma arca desse jeito, dessa forma, com esse negócio, com esse material, com essa dimensão, desse tamanho. Existe um processo, gente. E você já pensou se naquele momento Noé falasse assim: beleza, tem o tamanho, tem a quantidade, mas quando Deus falasse sobre o piche, sobre o que vede, ele falasse: putz, eu esqueci de anotar isso. Ia adiantar aquela arca? A água ia subir, entrar tudo, já era. Nós temos que estar atento aos detalhes. Valorize o processo. Valorize as coisas pequenas que Deus tem dado na sua mão. Talvez Deus está falando para você assim: querido, vá orar por tal pessoa. E você fala: ah, não vou não, Jesus. E Deus está querendo te levantar como um grande intercessor. E talvez Ele olha para você e fala assim: você vai ser um grande intercessor nessa nação. Você fala: nossa, que da hora, eu vou ser um grande intercessor. Aí fala: vai lá orar pela irmãzinha. Agora não. Deus, Ele nos ensina nos detalhes, Deus nos ensina no processo, Deus nos ensina no pequeno. Agora, se nós abrirmos mão disso daí, nós continuamos no processo, até entender. O detalhe faz toda a diferença. Quem já ouviu isso? O detalhe faz toda a diferença. Tem um ditado chinês aqui que eu achei muito legal, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: por causa do prego, perdi a ferradura. Por causa da ferradura, perdi o cavalo. Por causa do cavalo, perdi a mensagem. E por causa da mensagem, perdi a guerra. Uau, né? Doido de se pensar. Se eu falar para você que você perdeu a guerra por causa de um prego. Mas é um processo. O cara tem que prestar atenção desde o início. Não pode haver falhas. E quando há falhas, a gente volta. E Deus é assim com a gente. Ele quer te dar algo grande, mas enquanto você não entender todo o processo, Ele está fazendo você voltar. Quantas vezes você se viu na mesma situação de novo? Outro dia eu atendi uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu não aguento mais. Eu falei: o que está acontecendo? Ah, pastor, eu vou lá e minha vida financeira está arrebentada, mas daí eu faço as coisinhas tudo direitinho, tal, me ajeito, papapá, tal, aí eu começo a viver bonância, mas daqui a pouco vem tudo de novo, pastor. Eu falei: está faltando você entender o processo, porque talvez na tua dificuldade você orou, você buscou a Deus, você foi fiel nele nos dízimos, você ofertou, aí Ele veio e começou a te dar bênção, aí você saiu da igreja, saiu gastando que nem louco, estourou tudo que é... Deus vai falar: não entendeu nada, não entendeu que o detalhe faz a diferença para a bênção, volta para lá. Sabe aquela escolinha que a professora, pode voltar, vai aprender de novo? Deus faz assim com a gente. Preste atenção nos detalhes.
Outro dia eu estava falando com uma galera, eu falei para eles assim, está passando uma luta, está passando uma dificuldade, em vez de reclamar da luta, em vez de reclamar da dificuldade, ore ao Senhor e fale para Ele, o que eu quero, o que o Senhor quer que eu aprenda agora? Porque Deus só nos coloca em situações difíceis, porque Ele precisa que você olhe para Ele e mude o seu coração. Ele não tem prazer em ver você sofrendo, mas Ele também não vai perder você. Então Ele deixa você passar dificuldade, para que você olhe para Ele. Vamos ao povo de Deus. Foi para o deserto, em todo o Antigo Testamento, começava bem, estava lá, topzão com Deus. Deus começava a mandar bênçãos e pá, e eles começavam a esquecer, começavam a adorar outros deuses. Deus falava, tá bom, então vai para o exílio. Aí eles se voltavam para Deus, aí Deus ia lá, abençoava. Sabe o que é isso? O povo que andava no círculo. Pare de andar assim, preste atenção nos detalhes da sua vida. Se você prestar atenção nos detalhes da sua vida, você vai viver as coisas grandes de Deus, porque as coisas grandes de Deus são consequência daquilo que você vive. Amém? Em segundo lugar, para terminar bem e viver as coisas grandes, livre-se da ansiedade e do medo. Livre-se da ansiedade e do medo. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Para eu viver as coisas grandes de Deus, eu não posso ser ansioso. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela gera precipitação. Precipitação, eu faço tudo errado, gera frustração. Gerou frustração, sabe o que acontece? Gera medo, porque eu não quero repetir, porque vai doer de novo. Olha onde você entrou. Fez por ansiedade. Sabe o ditado que a gente fala? O ansioso come cru. Você está com tanta ansiedade de fazer que você mete o pé pelas mãos. Gera precipitação. Aí dá tudo errado, gera frustração. Gerou a frustração, gera medo. E aí eu não quero fazer mais. Ai Deus, eu quero outro sonho agora. Me dá outra coisa agora. Deus fala para você, não, volta lá. Vença a ansiedade. Para que você vença o medo. E para que você viva aquilo que Ele tem. Paulo mesmo está dando nesse verso para nós armas para que a gente vença a ansiedade e esse medo. Quer ver só? O versículo ele fala para você assim: pela oração, pelas súplicas. Então, em primeiro lugar, como é que eu venço a minha ansiedade? Com oração. Abra o seu coração para Deus. Fale para Ele o que você tem sentido. Segundo lugar, pelas súplicas. Sabe o que é isso? Pelas suas necessidades. Coloque as suas necessidades. Senhor, eu tô aqui angustiado. Senhor, eu estou me sentindo fraco. Senhor, eu tô, sei lá. Mas coloque para o Senhor. Quais são as suas súplicas? Fale para Ele, não para você. A gente está perdido olhando para nós. E Deus está falando, olhe para mim. Você tem olhado para você e você tem falado, eu não posso, eu não consigo, não dá, é muito forte, é muito grande. Deus está falando, olha para mim, porque eu sou o dono de tudo, posso todas as coisas, sou onisciente, sou onipotente, e eu vou fazer em você. Amém? A terceira coisa que está nesse versículo para a gente vencer a ansiedade, gratidão. Ele fala sobre ações de graça, gratidão. Ninguém recebe nada novo de Deus e grande de Deus, se ele não sabe ser grato por aquilo que Deus já te deu. Deus, a gente não é grato por aquilo que Ele nos deu, e você quer mais de Deus? Seja grato, vença a sua ansiedade, olhando para aquilo que você já tem nas mãos. Quando você olhar para aquilo que você já tem nas mãos, a tua ansiedade vai acabar, porque você não precisa olhar para o que vai vir ainda. O que vai vir é surpresa para você. Amém? E a última coisa nesse versículo para a gente vencer o medo e a ansiedade, ele fala de dependência. Sabe o que ele fala lá no finalzinho? Apresente os seus pedidos a Deus. Mostre para Ele que você é dependente dEle.
que você não depende de um carro, você não depende de uma casa, você não depende de uma conta financeira, você não depende de nada a não ser dele. Fala para ele: Senhor, eu preciso disso, e só o Senhor pode me dar. Se você quiser ser mais da hora ainda com Deus, você fala assim: Senhor, tudo vem das tuas mãos e tudo volta para as tuas mãos, eu estou precisando, Pai. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, para eu terminar bem e viver as grandes coisas de Deus, seja persistente e vá até o fim. Amém? Quem está comigo aí? Tiago 1, 2 até o 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É meio estranho isso, não é? Sabe o que o Tiago está falando aqui? Dá um glória a Deus aí, porque você está na luta. A maioria dos irmãos fala assim: não, eu vou murmurar porque eu estou na luta. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. Sabe o que ser persistente gera dentro de mim? Maturidade, integridade e crescimento. Pastor, o que é ser persistente? É acreditar. Como assim, pastor? É ter fé. É entender que você foi chamado para aquilo. É entender que Deus colocou na tua mão. É ter fé que se Ele colocou na tua mão, Ele vai realizar. E se você tem fé que Ele vai realizar, você não desiste. Eu quero te dizer uma coisa: até o dia de hoje, tudo que você desistiu é porque você não acreditou que Deus deu. Tudo que você desistiu na sua vida é porque você não acreditou que era Deus te dando, ou porque você tinha muito pouca fé de que podia conseguir fazer aquilo. Aprenda a ter fé, para que você se torne uma pessoa persistente. Não desista, vá até o fim. Deus já nos deu uma promessa. Em toda a tua Bíblia, de ponta a ponta, existem promessas para a sua vida. Não espere promessas novas, viva aquelas que Ele já determinou. Porque quando você viver, você vai viver grandes coisas de Deus. Somos uma galera jovem, que deseja ver a glória de Deus. Somos pessoas que estamos no nosso começo do caminhar com Cristo, e queremos ver a glória mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui querem ver o toque do Espírito, querem ter uma visão espiritual aberta, quer ver anjos, quer ver o que Deus vai realizar. Eu quero ver Deus. Mas primeiro eu tenho que crer que eu posso viver isso. Porque se eu continuar não crendo em mim, como que Deus vai fazer isso comigo? Amém? E em último lugar, para terminar bem e viver grandes começos, mantenha o foco no que Jesus preparou para a sua vida. Seja uma pessoa focada. Não permita que Satanás te desvie. Não permita que Satanás te desvie. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu alvo? Cristo. Qual que é o teu alvo? O teu chamado dentro da pessoa Jesus Cristo. Qual que é o teu alvo? Cumprir os propósitos que Jesus Cristo já determinou para nós. Então qual que é o meu foco? O meu foco tem que ser Jesus, cara. Entenda que você acordou hoje porque Ele desejou. Entenda que eu não sei o que você fez, mas tudo que você fez hoje foi porque Ele quis. Entenda que tudo que aconteceu na sua vida hoje é porque existe um processo daquilo que é o propósito dEle para você.
Seja focado em Jesus. Pare de ficar se preocupando com outras coisas. Eu vou falar uma coisa de Deus para você. Tire o foco de você e olhe para Jesus. Pare de olhar as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas incertezas. E olhe para Jesus. Quando você olhar para Jesus, você vai fazer coisas que você não imagina que faz. Há umas 3 semanas atrás eu falei aqui de uma brincadeira que fizeram comigo, me zoando, que eu tinha feito 7 quilômetros e não acreditavam. Quero te dizer uma coisa, eu fiz 10. Sabe por quê? Porque eu comecei a acreditar em mim. Porque eu vi que Deus agia em mim. E eu vou falar uma coisa para você, não tem nada de soberba nisso não. Mas eu falei, Senhor, faz em mim. Porque eu tenho um grupo que deseja coisas e eles estão olhando para mim. Então que eu possa ser fonte para eles de vontade de ser transformado. E tem hora que eu estou morrendo, gente. Eu fiz 10 e fiquei 2 dias quase sem nem levantar. Mas eu fiz. E eu ouvi de um dos líderes meus falando assim, Ale, eu estava até desanimadão. Mas quando eu vi você fazendo 10, eu falei, mano, eu tenho que ir de novo. E eu falei, glória a Deus, porque essa é a minha oração. Faz em mim, Pai. Porque eu sou aquele que não tem a forma para o que é os corredores. Então faz em mim, para que eles possam ver que se o Senhor faz em mim, pode fazer neles também. O meu foco tem que estar em Jesus. O nosso grupo de corrida não é para formar atletas, não. Não é para vencer maratonas, não. É para criar pessoas transformadas em Jesus. Todo mundo que está aqui que é do Base Run sabe disso. Porque todo sábado a gente fala isso. O meu foco tem que estar em Jesus. Porque quando o meu foco está em Jesus, eu não olho para as minhas dificuldades. Quando o meu foco está em Jesus, eu não olho para as minhas incapacidades. Quando o meu foco está em Jesus, eu faço. Porque eu entendo que não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Hoje encerra um tempo, um ciclo de decepções na sua vida. Eu não estou só falando, eu estou profetizando. Hoje encerra o ciclo de frustração na sua vida. Hoje encerra o ciclo de coisas que você tem colocado, pendurado e pendentes. Hoje encerra o ciclo de sonhos, de projetos que você tem pegado na sua mão e enfiado dentro da gaveta. Porque hoje inicia um novo tempo de Deus para você. E ele não depende de uma virada de ano, ele depende das suas atitudes. Ele depende de que você creia. E hoje ele está aqui falando para você, hoje eu quero iniciar um novo ano na tua vida. Abra as gavetas hoje. Tira os sonhos guardados. Tira os projetos guardados. Tira as coisas que Satanás falou que você não podia fazer. O pastor Lucindo estava aqui na quarta-feira, ele falou um negócio, ele é todo desbocadão, né? Ele falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim, eu estou acostumado a fazer promessa para Deus, mas eu vou fazer uma promessa para Satanás agora. E eu estava ali sentado, meus olhos fez tum. Ele falou, Satanás, toda vez que você vir contra mim, eu vou me fortalecer mais ainda. E eu vou fazer mais ainda, porque eu vou te vencer mais ainda. E eu falei, nossa, essa é a vibe. Sabe por quê? Porque toda vez que Satanás olha para nós e fala, você é derrotado, você não pode, você não consegue, você tem que olhar para Jesus e falar assim para ele, eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe quem envergonha Satanás? Não é Deus não, é você. Porque Deus já fez o que ele tinha que fazer com Satanás. E nós abrimos espaço para Satanás. Sabe quem vai envergonhar Satanás? É você. Quando você falar para ele, não, eu vou fazer. Não, eu vou realizar. Não, vai acontecer. Amém? Quem está disposto hoje de mudar isso na sua vida? Guarde na sua cabeça. Eu tenho que ter atitudes. Eu não posso andar só.
eu tenho que acreditar em quem eu sou. E aí, eu vou viver tudo aquilo que está aqui que eu te falei. Eu não vou ser uma pessoa que não presta atenção nos detalhes. Eu não vou ser uma pessoa que sofre de ansiedade e de medo. Eu não vou ser uma pessoa que desiste no meio do caminho, mas eu vou ser uma pessoa que tem persistência. E eu vou ser uma pessoa focada. Amém?